Olá, agora a gente vai aprender, na aula 8, como é que se resolve o desafio. Quando a gente lê o desafio, parece que é uma coisa complicada, mas com GeoGebra torna-se tudo bem mais fácil. Então, a aula 8, funções e limite. O desafio é o seguinte, ele fala que é uma função, fala que é um diagrama de flecha, ele vem explicando e ele dá aqui, já direto ao ponto, ele dá uma função aqui, ó. T é igual a menos 10t mais 20. Ele só trocou a letra x pela letra t. Então, seria f de x é igual a menos 10x mais 20. Essa é a função. O que a gente vai fazer? Colocar a função no GeoGebra. F de x é igual a menos 10x mais 20. E aí nós temos a função aí. Ela está aparecendo aí. A gente aprendeu também como é que se coloca, escreve essa função aqui. Eu clico aqui com o botão direito, propriedade, venho em exibir rótulo e escolho aqui nome e valor. Quando eu escolho nome e valor, vai aparecer aqui a função, aquela aqui, ó, menos 10x mais 20. Então, eu coloquei ela aqui. O que ele está falando aqui? Considerando que a temperatura somente terá validade de menos 1 até 3, represente isso pelo diagrama de flecha. É a gente calcular. Quando ele está falando que é menos 1, 0, 1, 2 e 3, significa que essa função só tem validade quando o x for menos 1, quando o x for 0, quando o x for 1, quando o x for 2 ou quando o x for 3. O que a gente vai fazer? Calcular o f de menos 1, o f de 0, o f de 1, o f de 2 e o f de 3. Já aprendemos a fazer isso. Eu venho aqui, ó, f de menos 1, aqui, 30. F de 0, 20. F de 1, 10. F de 2 e F de 3. Pronto. Cada correspondente do X tem um correspondente do Y. Então, se o X for menos 1, o Y é 30. Se o X for menos, se for 0, o Y é 20. Se o X for 2, se for 1, o Y é 10. Se for 2, o Y é 0. Se for 3, o Y é menos 10. O que ele quer que você faça? Um diagrama de flecha. Esse diagrama aqui, ó, se o x for menos 1, o y é 30. Se for 0, é 20. E assim por diante. Aí a gente dá valor de f de x, dá valor ao x, e você acha o y e faz esse gráfico aqui, tranquilamente. Verifique qual é a temperatura a 3 km de altura. 3 km de altura é o f de 3. Calculamos aqui o f de 3, que é menos 10. Aqui ele fez o cálculo, ó. 10H mais 20, no lugar do H ele colocou 3, 3 vezes menos 10 menos 30, mais 20 menos 10. Ele calculou. No GeoGebra, é só você colocar f de 3 e ele já calcula para você. Depois ele pede para desenhar o gráfico, construa o gráfico. Esse é o gráfico dele. Esse é o nosso gráfico. Já está aqui já. Viu? Simples, muito simples. O GeoGebra facilita muito tudo isso daí. Então, tá aí mais um desafio. Esse desafio é o desafio da aula 8. Faça de novo, repita e estude. E qualquer dúvida você coloca aqui nessa área, nesse espaço de tirar dúvida. Ok? Bons estudos.